Momento pit stop de hoje, vamos falar, aproveitar que estamos aqui com 4 pilotos que já passaram pela Fórmula 1, tem muita experiência. Eu quero saber de vocês uma corrida que foi a mais significativa, assim, não necessariamente uma vitória, uma conquista, mas algo que assim, pô, essa corrida me marcou muito, sei lá, por alguma coisa específica aqui. Saber de vocês aqui alguma... Você fala assim, essa é a minha xodó, eu levo pra vida aí. Vai, vamos começar com o jovenzinho, vai. A mais recente. TV já colorida, plasma, né? Então. LCD. HD, né? Qualquer coisa. Não, qualquer coisa. Não sei, é difícil falar assim, mas acho que... sempre tem uma. As corridas de NASCAR sempre eram bem interessantes, sempre eram bem emocionantes. As corridas são longas, geralmente não é que você larga... Mesmo as que larga na pole, tem hora na corrida... Por causa da movimentação de relargada, pit stop, tem hora que você tá em 10º, 15º, aí volta pelo... Então, as da NASCAR eram uma montanha-russa de emoções, né? Tem hora que você tá liderando, tem hora que você tá em 15º, mas sabendo que faz parte, tem que recuperar, daqui a pouco os caras da frente vão parar, mas não um 15º virtual, que o pessoal tá lá na frente. Não, porque às vezes, realmente, dá uma bandeira amarela, você para... E outros resolvem não parar. Então, você realmente relarga em 15º e tal. Então, mas da NASCAR, de toda a sua primeira vitória de Road America, acho que foi marcante, assim, porque foi pole, Gamo dominando. Você ganhou a moto. Ganhei a moto, a primeira vez que eu tinha ido pra pista, eu nunca tinha ido pra aquela pista antes. Então, foi a primeira corrida de Nationwide, praticamente. Eu tinha feito uma em Homestead, mas o carro nem terminou a corrida. E foi a primeira corrida mesmo de Nationwide, então aquela foi muito legal, assim. Aquelas coisas que se encaixam, o carro tava bom, todas as decisões de prova funcionaram, né? Eu tive que arriscar um pouco também, que tava correndo. Tinha uns caras da Cup, né? Tinha o Kurt Busch, tinha o McDowell, que anda até hoje em dia. Tinha alguns caras bons, o Villeneuve tava lá. Mas Villeneuve, depois da Fórmula 1, nunca fez nada demais, na minha opinião. Então, eu nem considero, assim, muito. Mas... E bateu na Danica na última volta. Tinha o Max Papes. Tinha o Papes. Enfim. Foi naquela corrida que ele bateu na Danica? Foi. Indo pra curva 3. Lá embaixo. Lá embaixo. Exatamente. Antes da última volta, eu lembrei. Mas, enfim, acho que a corrida de Nationwide de Road America, pra mim, foi bem bacana. Eu pensei que ia ser demitido nesse dia aí, mas a história eu conto depois pra vocês. Ingo. Cara, tava pensando aqui enquanto o Nelsinho tava falando, tem algumas, né? Mas uma que foi bem bacana pra mim foi Stock Car, não lembro, tava tentando lembrar, não sei se foi 96 ou 97, eu corria junto com o Xande Negrão na equipe Action Power, que o Meinha era o preparador, né? E foi Mas a equipe era do Tarso. A equipe era do Paulo de Tarso. Era do Paulo de Tarso, exatamente. Mas o Meinha era o preparador, né? E no sábado eu tinha feito a pole, o Xande o segundo tempo e o Paulão o terceiro. E era um grid de 36 carros, né? 36 ou 32 carros. Era muito grande o grid. Aí o carro foi para a vistoria pós-classificação e foi desclassificado. Estava 600 gramas abaixo do peso. Por um erro da balança. Mas o Meinha fala, o erro foi dele de não ter checado o carro na balança, que é a que vale, entendeu? Elas estão certa ou errada, aquela balança que é o referencial. Cara, falando que você vai largar, cara, eu fiquei arrasado, né? Porque, 32 ou 36 carros em Curitiba era brabo, né? Aquele dia do Nilton, até fomos jantar, falei, vou tomar um vinho, tava tão pé da vida, eu tomei um vinho e tal. Amanheceu domingo uma chuva. Mas uma chuva, cara, que, eu não sei como não cancelaram a corrida. Aí largou, eu sempre falo o seguinte, tive muito mais sorte que juízo, muito mais. Eu passava, vocês já andaram na chuva, sabe como é que é, não se enxerga nada, né? Imagina no fim do grid com 30 e tantos carros. Eu fui passando, uma hora eu comecei a enxergar, cara, eu tava o Xande em primeiro, o Paulão em segundo. Passei os dois e continuei a abrir. Fui para primeiro, o Meinha falou no Raulinho, você já tá em primeiro, sossega. Eu sumi na frente. Modesta parte, eu sumi. E o Meinha, calma, Ingo, você vai jogar tudo no lixo, cara, vai devagar e tal. Bom, aquela foi uma corrida, eu ganhei. Aí tinha um amigo meu, que era o Daniel, que trabalhava comigo na época que eu tinha equipe própria cronometrista.
Ele cronometrava, acho que pro Carlos Alves, o carro do Carlão bateu, quebrou lá na primeira volta. Ele ficou pegando todas as minhas voltas da corrida. Todas as voltas eu era, muito rápido, entendeu? E aí aconteceu um detalhe muito, muito interessante. Acabou a corrida, eu estava em estado de graça. Falei, cara, o que eu fiz hoje foi sensacional. Entrei com o carro num parque fechado, para vistoria técnica, né? Aí tinha um comissário técnico, Edinho, não sei se lembra desse cara, um carioca. Ele passou por mim, eu na minha santa inocência, falei, pô, o cara vem me cumprimentar, né? Ele bateu no meu ombro assim, foi lá e deitou embaixo do carro. Falei, pô, olhei pra trás, o que o cara tá fazendo? Ele foi olhar embaixo do carro, eu saí, aquela puta festa e tal. Aí o Paulo depois chegou pra mim e falou, Ingo, os caras já fizeram uma reclamação dizendo que você tava com o pneu da Pirelli de chuva do ano que vem, um pneu experimental. Que eles não conseguiam entender como é que eu tava andando tanto, entendeu? Fizeram a reclamação, Edinho foi lá e falou, pô, o pneu é o mesmo de todo mundo, entendeu? Que às vezes foi uma coisa marcante, pela performance que eu tive, entendeu? E pelo fato de, quase que uma lição, né? Em vez do cara olhar, o que eu tenho que fazer para melhorar, fica botando o defeito no carro do outro. Pô, a gente no meio, fala, pô, o carro dele tá fora. Verdade ou não? O carro dele tá fora. Isso acontece sempre, entendeu? Às vezes os caras já reclamaram do meu pneu antes de acabar a corrida. Foi essa prova aí. Aí. Chico. É que nem o Ingo falou, tem muitas histórias, né? Mas eu acho que só para me lembrar de uma agora, para marcar uma, eu acho que minha última vitória de estoque. Foi marcante. Em Brasília, né? Foi em Brasília. É. A de vocês dois foi em Brasília, né? A última vitória, não? Não, a minha última foi em Interlagos. A minha foi em Brasília. E Brasília foi uma pista, eu não corri muito em Brasília, mas eu nunca tinha vencido em Brasília. E foi minha última vitória no estoque. Mas você gostava de Brasília? Gostava. No anel externo. Não, mas... Foi no anel externo aquela coisa. Foi no anel externo, é verdade. Foi no anel externo de Brasília. Não, mas o misto é uma das melhores pistas. Fantástica, sensacional. E foi uma vitória. Eu acho que foi a parte emocional de tudo, porque foi a primeira vitória do Daniel também, na Stock Light. Tá. Foi lá em Brasília, no mesmo fim de semana, e os dois carros eram iguaizinhos, a pintura, o patrocínio. Orbital, números, não era? Orbital, isso. Orbital Unidas, os dois, carro número 3, tudo. E foi muito legal. Aí eu subi no pódio junto com ele na corrida dele, né? Só pra... Acho que foi mais pelo lado emocional, nada do lado técnico, não. Tá. Mas foi minha última corrida, foi minha última vitória de estoque. Acho que foi uma coisa que me marcou bastante. Legal. E a sua, Cris? Acho que eu vou mais ou menos na mesma linha do Chico, né? Claro que a gente pode ficar a tarde inteira ou o dia inteiro falando dessa corrida, daquela corrida, mas uma que juntou tudo, voltando para a famosa Elkhart Lake. Acho que na minha primeira vitória de Indy, foi praticamente aquele final de semana perfeito. Eu tinha classificado em quarto, eu sabia que o carro estava bom, estava bem confortável com o carro. Eu perdi para o Michael na pole em uma curva, lá no kink. Ele realmente fez o kink mais rápido do que eu, e ele carregou aquela velocidade até o final da reta e deu, sei lá, 3, 4 décimos lá de diferença, que pode parecer bastante, mas em Elkhart Lake não era, porque a volta era muito longa. Mas eu não sei porquê, sabe quando você tá sereno, tranquilo o final de semana inteiro, e daí na hora da corrida o carro tava bom, daí eu acabei ganhando. O Michael terminou em segundo a corrida, só que o mais legal de tudo é que tava o presidente da Kenworth, o presidente da Texaco, o Carl Haas era promotor daquela corrida, a Newman Haas era literalmente 70 milhas de lá. Então tava tudo aconteceu, parecia aquele sonho dourado, entendeu? Eu ganhei a minha primeira corrida, desci do pódio, fui pro press conference, daí entre fazer todas aquelas atividades que você tem que fazer, voltar pro caminhão. A hora que eu voltei pro caminhão, eu já tava semi-alcoolizado, apesar de você falar que eu nunca bebo. Daí eu cheguei no motorhome. A hora que eu fui ver o Carl Haas pela primeira vez, eu já tinha tomado outras, do lado de fora do motorhome com todo mundo. Eu já entrei engatinhando lá no motorhome para ir falar com ele. Foi a primeira vez que eu vi ele depois da corrida. É óbvio que a gente viu assim que parou o carro, mas foi meio que high five, pronto. Mas foi a primeira vez que eu realmente vi ele. Então, eu acho que pelo contexto de tudo, de estar
todos os patrocinadores, um dia perfeito, uma tarde linda, quente, maravilhosa, tudo. Eu acho que foi uma corrida que definitivamente me marcou bastante. E o carro estava igual a você ou não? Porque o chefe da equipe, com tudo isso, o cara também deve... Né? Ele não, mas a esposa dele, a Bernie, tava. Não, ela também gostava de um copinho. Olha, quem diria a gente pegar um dia um porre do Christian aqui como um momento pit stop aqui do nosso programa. E esse foi o nosso momento pit stop. Lembrando que a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o país.